A Polícia Federal encontrou mais um agente muito importante no inquérito do 8 de janeiro. Esse agente está sendo considerado ou apelidado de Cid de Braga Neto, porque ele era o braço direito do Walter Braga Neto. E essa situação tem deixado o Bolsonaro apavorado nos bastidores, com muito medo, porque esse coronel, que é o Flávio Peregrino, ele pode simplesmente destruir todo o argumento de defesa do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro está tentando se distanciar dos militares, ele está jogando a culpa no Walter Braga Neto. Mas junto com esse Cid do Braga Neto, foram encontrados documentos, computadores, pendrives, celulares, que podem conter ali informações, documentos e afins que vão implodir toda a tese da defesa de Bolsonaro, que ele seria a vítima de um golpe por parte dos militares. E essa situação também pressiona Walter Braga Neto a realizar uma delação premiada. Uma delação premiada que afetaria diretamente quem? Óbvio, Bolsonaro. É uma situação desesperadora para o ex-presidente, que cada vez que sai uma notícia sobre o inquérito do 8 de janeiro, a situação de Bolsonaro piora ainda mais. Coloque nos comentários o que você acha dessa estratégia de defesa de Bolsonaro, de culpar os militares, de se colocar como vítima de um golpe. Na minha opinião, só fortalece delações premiadas. Walter Braga Neto vai delatar Bolsonaro ou ele vai ser fiel mesmo sendo traído? E esse Cid do Braga Neto tem potencial para ferrar a defesa do Bolsonaro? Gostou dessa situação? Então deixa o like no vídeo se você curtiu e se inscreva no canal. A Polícia Federal colocou como alvo mais um agente muito importante de toda a trama no inquérito do 8 de janeiro. Um coronel chamado Flávio Peregrino. Esse Flávio Peregrino, ele não estava sendo investigado até o momento, não foi indiciado. Mas ele começou a ser alvo e muito possivelmente vai também ser indiciado no inquérito do 8 de janeiro, que começou ali com 37 pessoas, já foi para 40 e muito possivelmente o Peregrino também vai ser indiciado. A Polícia Federal deflagrou uma operação de busca e apreensão contra ele no mesmo dia, no mesmo sábado, que o Walter Braga Neto foi preso. E esse Peregrino está sendo chamado ou apelidado de Cid do Braga Neto. Porque mesmo ele não tendo um cargo formal de assessor do Walter Braga Neto, ele acompanhou o Braga Neto ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro. E agora ele estava alocado como assessor de um deputado distrital, que é o equivalente ao deputado estadual, só que do Distrito Federal. Mas mesmo com o salário de assessor, mesmo assessorando um deputado do PL, o Flávio Peregrino continuava junto com o Walter Braga Neto. E qual que é o lance desse cara? O Walter Braga Neto tinha mandado, ou colocou como função, incumbência ao Coronel Peregrino, a conversa e as articulações com os outros integrantes do inquérito do 8 de janeiro, integrantes militares, uma linha de defesa única. Como o Walter Braga Neto não podia conversar com essas pessoas, quem que conversava com os outros militares? O Peregrino. E esse Peregrino estava junto com o Walter Braga Neto construindo uma linha de defesa a ser apresentada por todos os militares indiciados. Por isso que ele, Braga Neto, foi preso preventivamente por obstrução da justiça. Porque quando houve a busca e apreensão, lá atrás, no início do ano, foram encontradas na casa do Peregrino documentos muito importantes. Na mesa do cara tinha um documento com perguntas e respostas da delação do Mauro Cid. Então, junto com o Braga Neto, eles estavam conversando e articulando uma estratégia de defesa. Essa possivelmente foi a prova que a Polícia Federal encontrou como sendo uma prova decisiva, que depois foi corroborada pelo depoimento do Mauro Cid, que o Walter Braga Neto estava ali xeretando a delação premiada. Porque o conteúdo da delação premiada ainda não foi publicizado. E por isso o Walter Braga Neto foi preso. A delação do Mauro Cid era importante para os militares construírem a sua estratégia de defesa. E segundo as informações que nós obtivemos com a operação para pegar o coronel Flávio Peregrino, o próprio Walter Braga Neto ordenou que o Flávio Peregrino pegasse e tentasse coletar informações sobre a delação do Mauro Cid. E para vocês terem uma ideia, toda essa estratégia de defesa que estava sendo construída foi utilizada, porque na CPI do 8 de janeiro, o general Augusto Heleno, ele foi treinado
pelo coronel Flávio Peregrino para a sua performance ou seu interrogatório lá na CPI. Então havia essa construção e é claro que isso iria atrapalhar a justiça. O Bolsonaro ele está apavoradíssimo, segundo informações do Josias de Souza do UOL. O Bolsonaro ele está apavorado e tem demonstrado isso nos bastidores, principalmente para as pessoas mais próximas, por conta daquilo que foi coletado junto ao coronel Peregrino. Foram coletados 4 notebooks, 2 celulares e 36 pendrives. O Bolsonaro, ele apagava todos os registros. Ele trocava de celular com frequência, as mensagens ele apagava, era tudo muito temporário, ele trocava de número porque ele não queria deixar rastros. Mas esses outros militares, os caras são amadores, eles deixaram rastro da Cupal, provas que foram utilizadas contra eles próprios. Eles mesmos produziram as provas que foram utilizadas contra eles. E eles apresentaram essas provas, porque eles não pagaram nada. Ele tem 36 pendrives. Esse conteúdo já começou a ser estudado e avaliado pela Polícia Federal. E esse conteúdo do Peregrino pode destruir a estratégia de defesa do Bolsonaro, que é se distanciar de uma atuação ilegal. O Bolsonaro fala que ele agiu dentro da Constituição, porque artigo 142, estado de sítio e estado de defesa estão previstos na Constituição. Quem agiu fora foram os militares. Por isso que eles têm que ser punidos, porque eles quiseram fazer coisa fora da Constituição. Eu não. Então há uma distinção. Tanto que na Operação Punhal Verde Amarelo iam tirar a vida do Lula, do Alckmin e do Moraes e seria criado um gabinete de crise. E eu nem iria fazer parte disso. O advogado do Bolsonaro revelou essa estratégia publicamente em uma entrevista ao Globo News. Só que se esses documentos obtidos junto com o coronel Peregrino desmentirem a defesa do Bolsonaro, ele já era, tá lascado. E tem um impacto, um fator importante com relação à participação do Peregrino, que é a pressão sobre o Walter Braga Neto. Por quê? A delação do outro general, o Mário Fernandes, começou a ser especulada. A família estaria pressionando, mas ele não queria fazer nenhum tipo de delação. Agora, já tá revendo, pode ser que ele preste, pode ser que ele não preste. Segundo a CNN Brasil, o Walter Braga Neto não estava com medo dessa delação do Mário Fernandes, porque na estrutura formal oficial do governo Bolsonaro, Braga Neto estava aqui, Mário Fernandes estava em outro gabinete, e não era um subordinado direto. Tudo bem que na organização criminosa comandada por Bolsonaro, o Mário Fernandes poderia ser um subordinado do Walter Braga Neto, o que possibilitaria uma delação premiada indicando o Braga Neto. Mas, nesse caso, o coronel Flávio Peregrino, ele era um subordinado direto do Braga Neto. Era o CID do Braga Neto, então a delação premiada tende a afetá-lo. O Bolsonaro está, claro, apavorado com a possibilidade do Walter Braga Neto delatá-lo. Por isso que, horas depois da prisão preventiva do Braga Neto, o Bolsonaro foi até as redes sociais dizendo que houve uma obstrução de um inquérito já concluído. Mas a gente sabe que o inquérito e as investigações ainda não foram concluídos, porque ele está em aberto. Novas informações podem surgir, novas provas, novos indícios, novas delações, isso tudo é muito fluido. O Bolsonaro fez esse gesto de defesa ao Walter Braga Neto, quase que implorando para o Braga Neto não delatá-lo, porque a gente sabe que a delação do Walter Braga Neto aponta diretamente para o Bolsonaro e a Polícia Federal quer prender o Bolsonaro, mas assim de modo incontestável. E para isso acontecer, a delação do Walter Braga Neto é necessária. Tudo se constrói para a prisão do Bolsonaro. E cada um dos agentes começou a dar aquela estocadinha nas costas de Bolsonaro. Porque já que ele vai abandonar todos, porque nós temos que ser fiéis a ele. Por óbvio, não seremos.